Olá, boa noite. Ele já foi vereador, deputado estadual por 4 mandatos e, em 2018, foi eleito deputado federal. Na última eleição, chegou a ir para o segundo turno na disputa para prefeito de Feira de Santana. Hoje eu converso com o deputado federal Zé Neto, do PT. Boa noite, deputado. Boa noite, um prazer imenso estar com vocês, satisfação. E Nossa Senhora da Boa Luz, que lhe deu uma boa luz. Muito obrigada, muito obrigada. Deputado, eu queria começar falando sobre um assunto mais recente a seu respeito. O senhor chegou a enviar para o presidente do Congresso um ofício pedindo que o recesso, na verdade, que os deputados voltem a trabalhar antes do fim do recesso. Por que o senhor fez esse ofício? O senhor acha que não deveria ter tido, na verdade, recesso nesse período? Olha, na verdade, eu quero dizer a vocês, saudar quem está nos assistindo e dizer que eu já tive uma experiência como deputado estadual muito valiosa. Fui 4 vezes deputado estadual. E desses 16 anos na Assembleia, eu fui 8 anos líder de governo. Então, conheço bem o traçado do Poder Legislativo, que lá não é diferente. E tivemos, nesse ano de 2020, um papel muito importante do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, na condução das coisas do Brasil, do auxílio emergencial, dos empréstimos e financiamentos necessários para que o setor produtivo continuasse a produzir, principalmente no Pronamp. Foram muito importantes as intervenções diversas que foram feitas pelo Congresso, pelo Senado, em muitos momentos até de forma contrária, como o próprio auxílio emergencial, ao Poder Executivo, que no começo queria apenas R$200, 3 meses, e acabou indo para 600 e passou muitos meses. Enfim, e outros temas importantes como vacinação, essa questão do oxigênio de Manaus, que se não tivermos cuidado pode se estender para todo o país, e por outras situações, como uma situação mais geral, que aflige a todo o Brasil, que é o fato de nós não termos ainda votado o orçamento da União. Isso traz problemas também para o país como um todo. Então, o que é que eu estava propondo desde antes do final do ano? Que houvesse, por parte do Senado e da Câmara, uma suspensão sem ônus para a população, ou seja, que não precisasse pagar extra do recesso parlamentar. Até porque foi um ano de pandemia e nós estamos trabalhando pelo computador, online. Então, não tem nenhum problema. E, inclusive, estão suspensas aí as viagens, a grande parte do país não está fazendo turismo, até porque tem grandes dificuldades em relação a aglomerações, enfim. E outras situações que eu acho que a gente poderia não ter tido o recesso e garantir nesse recesso a discussão de temas importantes para o Brasil, que vão desde auxílio emergencial até as questões relacionadas à vacinação, que agora está aí como um tema central das necessidades do Brasil, até mesmo porque, com relação ao mundo, nós estamos com o governo federal tendo grandes problemas de relacionamento com 2 países, inclusive, que são chaves, né? A China e a Índia. Eu acho que no Congresso, no Senado, na Câmara, nós poderíamos, nesse instante, dar uma contribuição valiosa. O senhor já teve algum retorno do presidente do Congresso em relação ao seu ofício? Uma outra pergunta também que eu já queria fazer, pegando aí esse gancho do que o senhor falou sobre o auxílio emergencial. A gente sabe que a última parcela foi em dezembro, né? E já foi uma parcela menor, R$300. O senhor acha que o país tem condições de estender esse auxílio emergencial voltando para o valor de R$600 por mais um período? Mas antes, eu queria saber se o senhor já teve algum retorno do Congresso, do presidente do Congresso em relação a esse ofício, desse retorno do recesso. Olha, de lá para cá, agora, quando acirraram os problemas relacionados à vacinação, nós tivemos já vários outros deputados que se envolveram nesse movimento. Inclusive, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, já também encaminhou um documento próprio do partido. Os partidos de oposição se reuniram na casa agora, nessa última terça-feira, também buscando esse questionamento. E vamos ver se nos próximos dias a gente consegue, pelo menos até a semana que vem, começar uma semana antes os trabalhos e dar o tom de um processo de integração maior do Poder Legislativo, do Congresso como um todo, com necessidades emergenciais, né, que estão acontecendo no Brasil. Se não acontecer a semana que vem o retorno, aí vamos esperar que nós temos aí dia 2 ainda de fevereiro a votação da presidência e daí em diante a gente vai ter
que esperar um pouquinho para as coisas se ajustarem, para começar os trabalhos da casa. Agora, em relação ao auxílio emergencial, como eu havia perguntado, o senhor acha que o país tem condições de estender esse auxílio emergencial por mais 4 meses, no valor de R$ 600? O senhor é a favor disso? Olha, se eles disserem que precisaria conversar com o Congresso, com o Senado, algumas correções de rumo, que algumas distorções aqui ou acolá acontecem. Não tem como não acontecer como as coisas foram construídas. Mas, no geral, o auxílio foi muito importante e fundamental, primeiro, para que as pessoas mais carentes tivessem condição de sobreviver numa pandemia, que não foi fácil. Tivemos um momento de fechamento de comércio, de suspensão de atividades em diversos setores, na grande maioria. Essas pessoas sobreviveram com esse recurso. Um desemprego que assolou o Brasil de forma estrondosa. E muitas dessas políticas, não só do auxílio, mas de outras políticas, inclusive de fortalecimento dos setores produtivos para que a gente pudesse enfrentar essa onda de dificuldade econômica que o Brasil viveu, é claro que todos sabem que o auxílio emergencial foi fundamental para essas pessoas. Mas também foi fundamental, muito fundamental, para que a nossa economia tivesse o desempenho que teve. Se você perguntar, sem o auxílio nós estaríamos no caos, no caos. Se nós não chegamos ao caos, é porque nós tivemos uma movimentação econômica, o setor produtivo conseguiu se manter em movimento e a gente viu que o auxílio não foi uma perda de recursos, ao contrário, foi um investimento importante, feito num momento importante. Inclusive, lá atrás, lá no mês de maio, se eu não me engano, nós entramos com um projeto de lei solicitando do Congresso que a gente fosse para cima do Poder Executivo para que, ao invés de estar que naquela época eles estavam segurando o auxílio. Ao invés de estar segurando recursos importantes para movimentar a economia, para fazer com que o país tivesse um melhor enfrentamento da pandemia, que a gente suspendesse, pelo menos por 3 ou 4 meses, o pagamento do serviço da dívida em parte, que eu acho que aí sobraria recurso suficiente para que a gente tivesse o auxílio, a economia rodando, e lhe digo, com muita tranquilidade, até para os próprios investidores do Brasil, nós teríamos mais credibilidade, porque estaríamos dizendo com clareza que a economia continuaria a rodar e daria mais confiança até para novos investimentos. Infelizmente, nós estamos agora com o auxílio suspenso, o governo federal não entende assim, e alguns dizem que é a cabeça liberal, eu acho que não é. É a cabeça anormal de quem está dentro de um contexto desse, e eu te pergunto como é que vai ficar a situação das pessoas que estão desempregadas, das pessoas mais carentes, e da própria economia do país, dentro de 2 meses, se não tivermos aí ou a extensão do auxílio ou a substituição do auxílio por uma política clara que entenda essa necessidade de que tenhamos recursos para as pessoas não passarem mais dificuldades e também para manter o nosso movimento econômico numa ordem de valores que possa nos dar alguma garantia de que não teremos o caos. Mas se não for a opção do auxílio, qual seria a outra opção que o senhor acredita que poderia ser possível dentro desse cenário que a gente está vivendo hoje? Uma ampliação do Bolsa Família, melhoria das políticas públicas inclusivas. Inclusive, você lembra que todas as políticas públicas do período do presidente Lula, da presidente Dilma, foram atacadas, né? Como se fosse uma forma de virar a página das políticas inclusivas no país. Fizeram aquilo que tentaram fazer nos Estados Unidos, claro, numa dimensão bem maior. E aí você viu agora o Biden, quando tomou posse, a primeira coisa que ele fez foi passar caneta em alguma dessas situações absurdas que aconteceram lá nos Estados Unidos. O modelo aqui é um pouco parecido, mas é muito pior. Então, se eles não têm investimento em políticas inclusivas, em políticas públicas, especialmente no Bolsa Família, que inclusive não recebeu o 13º, né, que estava prometido e acabou não chegando, e há uma redução do 13º do Bolsa Família, que cria também grandes dificuldades para a população de todo o nosso país. Então, essa é a situação que a gente vive e, infelizmente, não há uma substituição para essas políticas públicas que, evidentemente, são por demais importantes para a vida das pessoas e por demais importantes também para toda a economia do país. Eu acho que saídas tem. Agora, para mim, o que está faltando, sabe o que é? Muito bom senso e faltando mesa, negociação, diálogo, para que a gente possa estabelecer saídas para o país de forma consensual, ou de forma, pelo menos, onde a gente tenha condição de, numa mesa, encontrar essas saídas.
O governo não dialoga, o governo tem criado dificuldades muito grandes, tanto internamente como externamente, na política que é feita com os países do mundo, principalmente as grandes potências e os países que são responsáveis por grandes compras e grandes investimentos no país. E a gente precisa melhorar isso e muito. E é por isso também que a gente está pedindo lá que nosso Poder Legislativo volte para a cena, para que a gente possa dar uma contribuição importante nesse momento. Tá certo, deputado. A gente vai dar uma pausa rápida aqui na nossa conversa. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.